Se semana passada eu já estava entupida, essa semana eu tô muito entupida. Fatos inexoráveis sobre a liberdade de expressão. Tem muita gente falando sobre a censura, então a gente vai tentar dar conta desses assuntos. Fato 1. O que é inexorável? É uma coisa contra a qual você não pode lutar. Fato número 2. A liberdade de expressão está garantida pelo texto constitucional brasileiro, no artigo 5º. Dá pra ver que eu tô lendo, né, pessoal? Porque eu não elaboro tão bem a frase assim. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente de censura ou licença. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Tá chato pra caralho, assim. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos de liberdades fundamentais. O que quer dizer isso tudo? Que a pessoa ela pode falar o que ela quiser. De fato, você pode falar o que você quiser. No entanto, você tem que arcar com as consequências do que você fala. Com as consequências boas e ruins. Porque as palavras moldam o mundo. As pessoas não dimensionam corretamente o poder que as palavras têm. As palavras têm muito poder e isso está em textos importantes, tipo a Bíblia. No texto do Gênesis, por exemplo, não está escrito "e Deus fez a luz". Está escrito assim: "e Deus disse, faça-se a luz". Isso é a palavra divina que fez o mundo acontecer. Então a palavra tem um poder de criação, assim como tem um poder de destruição. E as pessoas atualmente falam, é só um blá blá blá, são só palavras. Só que a questão é que não são só palavras. Vamos combinar que não vale. Eu escrevo uma coisa e falo, era só brincadeira. Ou falo, não, você não entendeu o que eu quis dizer. Você tem que se responsabilizar sobre isso. Se a sua fala tem ambiguidade, ou essa ambiguidade é proposital e você quer, eu posso entender pelos dois lados, entendeu? Ou você tem que fazer uma frase que não tem ambiguidade para dizer exatamente o que você quer. O que leva ao nosso quarto fato inexorável. O direito de expressão não significa que você pode falar e todo mundo tem que engolir. Porque o mesmo direito de expressão que você tem, a outra pessoa tem de não gostar do que você expressou. Eu ia falar do que você exprimiu. Tá certo também? Tá certo. Isso é censura? 5. Não. Isso não é censura. O que é censura, então? A censura ela não é de um indivíduo para o outro. A censura ela tem que vir do Estado para o indivíduo. E a censura pressupõe que antes de você publicar alguma coisa, tem que ter alguém que vai aprovar ou não. A censura aqui no Brasil funcionava dessa forma. Nas peças, o censor ia lá, assistia o ensaio ou lia a peça e dizia que partes poderiam, que partes não poderiam. Às vezes a peça não podia estrear. As músicas pro Chico cantar, por exemplo... não vou falar Chico. Tá muito polêmico o Chico, não vou falar do Chico. Agora, não me diga que depois que você publica a bosta que você quer publicar e alguém fala que merda você publicou, a pessoa tá censurando. Não tá censurando. A pessoa está se manifestando contra a sua publicação. Se a pessoa pega o meu vídeo, ou uma frase minha, ou um texto meu, e coloca vinculado a uma imagem que eu não aprovo, por exemplo, como a suástica, ou com o desenho do Hitler, ou com o Bolsonaro, eu vou proibir isso. Porque a minha propriedade intelectual, o que eu crio, o que eu faço, o que eu falo é de minha responsabilidade. E a minha imagem está sujeita à minha aprovação. E isso é garantido por lei. É claro que aqui no Brasil fica tudo mais complexo porque a gente tem uma censura que é quase financeira, né? Então muita gente se cala porque depois não tem dinheiro para pagar a indenização do processo que vem em cima. E se eu quiser proibir alguém de falar mal da minha religião? No Brasil, o que a gente pode falar é que a gente vive numa sociedade laica, num estado laico. Que foi? Tá com coceira no nariz. Eu achei que ela tava falando alguma merda e ela tava com coceira no nariz. Na verdade, assim, eu até posso falar mal da religião, que eu arco com as consequências da pessoa daquela religião ficar puta da vida e me processar. Sim, mas, por exemplo, você pega países que são hiperliberais, como a Alemanha, algumas coisas são proibidas. Por exemplo, a suástica.
em vários Mas países. você percebe que é uma construção histórica desse país? O que vale mais? O direito constitucional da pessoa se expressar ou o direito que certos grupos têm de não serem vilipendiados? Essa ideia de você atribuir ao judiciário o poder de decidir o que lesou a imagem de alguém, o que feriu a honra de alguém, é muito bonita se a gente tem um judiciário que é de fato isento. Mas quando eu penso, quem seria capaz de estabelecer de fato qual é o limite da liberdade de expressão? Mas é porque não é um quem. É uma mediação ética com a sociedade. É um conjunto de coisas que vai sendo amadurecida no tempo. Porque as leis são feitas por homens. Então, talvez, às vezes, a gente tem que mudar a lei. Lembrando que há 100 anos atrás era crime ser homossexual. Em alguns países, né? E a escravidão era legalizada? E a escravidão era legalizada. A lei não é mediação de tudo. A mediação de tudo é a ética como reflexão. O mais difícil de tudo é, se a gente acredita em democracia, a gente acredita em liberdade de expressão, a gente tem que defender, inclusive, o direito de uma pessoa como Bolsonaro defender as ideias dele. Então, isso é o mais difícil, isso torna todo o processo lento. Porque eu vou defender, porque eu sou democrática, que você fale o que você quiser, mas uma pessoa que é autoritária não vai deixar eu falar o que eu quiser. De modo que não tem fatos inexoráveis. A gente parou no quarto e não tem mais nenhum. Porque o resto tudo é a reflexão. Ai, gente, que vídeo denso! Eu vou fazer uma dancinha pra descontrair. Vou dar uma dica, assim, porque eu gosto de dar dicas. Pensa se a sua fala, ela tá acrescentando alguma coisa, né? Ou se ela tá só com o intuito de destruir. E isso não quer dizer que é pra você só falar coisas bonitinhas e só postar o meu querido pônei e os ursinhos carinhosos, entendeu? Você pode ter uma fala dura, mas ela tem que ser uma fala que seja construtiva, coerente. Xingar outra pessoa, com certeza não é construtivo. Desejar a morte de outra pessoa não é construtivo, gente. Inclusive é feio. É feio, pra dizer o mínimo.